Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. Vamos então mergulhar nessa curta, mas profunda parábola. Em Mateus, capítulo 13, versículo 44, temos as palavras de Jesus sobre o reino de Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Apesar de ser um versículo pequeno, ele revela verdades imensas sobre o valor do reino e a resposta humana a esse valor. Primeiro, pensemos no contexto dessa parábola. Ela está inserida entre várias outras, todas no capítulo 13, onde Jesus fala sobre o reino dos céus usando metáforas simples do cotidiano. E de fato, a linguagem acessível de Jesus revelava o mistério do reino de Deus de uma forma que qualquer um, do mais sábio ao mais simples, poderia compreender. Esse contexto ajuda a perceber que, enquanto para uns o reino era apenas uma ideia, uma doutrina ou uma promessa futura, para Jesus era algo que tinha um valor intrínseco e urgente, que transformava a vida. Imagine um tesouro. Desde os tempos antigos, tesouros escondidos são objetos de fascinação. Na época de Jesus, em meio à incerteza política e à instabilidade econômica da região da Palestina, esconder riquezas em campos ou terrenos era comum. Não existiam bancos seguros e as pessoas temiam invasões ou saques. Assim, enterrar um tesouro era uma estratégia de proteção. E aqui, a figura do tesouro tem uma profundidade simbólica que aponta para o valor do reino dos céus. O homem que encontra o tesouro toma uma decisão radical. Ao descobrir a preciosidade escondida, ele não hesita. Vai, vende tudo o que possui e compra o campo. Ele entende o valor daquela descoberta, e a primeira coisa que ele faz é garantir que aquele tesouro pertença a ele. Ele toma uma atitude drástica e, podemos dizer, até incomum. Quem, em sã consciência, vende todos os bens que tem por um campo? Mas é exatamente isso que Jesus quer destacar. O reino dos céus é tão precioso, tão satisfatório, que vale qualquer sacrifício. Podemos parar e refletir por um momento. O que leva esse homem a agir com tamanha intensidade e dedicação? A resposta está na percepção do valor. Ele vê o tesouro e imediatamente sabe que ele é incomparável a tudo que possui. Essa visão transforma o coração dele, que já não está mais apegado aos bens anteriores. Há uma palavra-chave aqui: alegria. Esse homem não age apenas por um senso de dever ou obrigação, mas por uma alegria tão intensa que o faz abandonar tudo o que tinha antes. Esse detalhe é crucial para entendermos como o reino de Deus nos atrai. Não é pela imposição de regras, mas pela revelação de um valor superior. Agora, vejamos o reino de Deus como o próprio tesouro. Essa imagem nos ensina sobre a natureza do reino, que não é um conjunto de leis ou regras, nem mesmo um lugar físico. O reino dos céus representa a presença e o governo de Deus na vida das pessoas. Quando alguém encontra esse reino, ou melhor, quando alguém tem os olhos abertos para enxergá-lo, percebe que nada mais nesta vida tem o mesmo valor. Toda realização, todo bem material, todo status perde seu brilho diante da beleza e do valor eterno de estar em comunhão com Deus. A Bíblia constantemente destaca o valor de buscar a Deus acima de tudo. Em Provérbios capítulo 2, versículo 4, encontramos: Se o buscares como a prata, e o procurares como um tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Essa passagem ecoa o princípio de que o reino e o conhecimento de Deus são tesouros a serem buscados com dedicação. Esse buscar como prata indica esforço e uma valorização que transcende o comum. Esse entendimento do valor do reino se reflete na vida de tantos personagens bíblicos. Pense em Abraão, que deixou sua terra e sua família para seguir a promessa de Deus. Ou Moisés, que escolheu sofrer com o povo de Deus ao invés de usufruir das riquezas do Egito. Em ambos os casos, vemos uma disposição de abrir mão de coisas valiosas por algo que eles julgavam de valor superior: a promessa e o chamado de Deus. E assim como o homem da parábola, eles se enchem de alegria pela certeza de que aquilo que estão conquistando é de valor eterno.
podemos perceber que o tesouro não é apenas o reino em si, mas a própria pessoa de Deus. Em Salmos, capítulo 16, versículo 11, lemos: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Há plenitude de alegria na tua presença, e na tua destra, delícias perpetuamente. O próprio Deus é a fonte de toda alegria, e sua presença é a satisfação plena que o ser humano busca, muitas vezes em tantas outras coisas. A decisão do homem de vender tudo nos desafia. Ele nos convida a refletir sobre as nossas prioridades. Será que estamos prontos para abrir mão de coisas, posses ou mesmo relacionamentos que impedem a nossa total entrega a Deus? A reação radical do homem da parábola é uma lição de devoção absoluta. Mas essa entrega não é um ato de perda, é um ato de ganho, porque o que ele recebe em troca é muito maior. E esse é um ponto que Jesus enfatiza. O reino não se trata de mera renúncia, é uma troca justa e vantajosa. Jesus nunca nos pede para abandonarmos algo sem que, em contrapartida, nos dê algo infinitamente melhor. Isso fica claro em Mateus, capítulo 16, versículo 25, onde ele diz: Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, Jesus promete uma vida plena e abundante, mas que só é possível para quem decide abrir mão de tudo o que tem. Há uma satisfação no reino que nenhum outro tesouro pode proporcionar. Paulo, por exemplo, foi alguém que experimentou esse valor. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, ele afirma: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse considerar como refúgio indica que Paulo via as coisas deste mundo como secundárias diante da grandeza de conhecer a Cristo. E ele faz isso com uma alegria imensa, sabendo que o que encontrou em Cristo supera qualquer ganho anterior. É importante lembrar que a parábola também nos aponta para a alegria da descoberta. Aquele homem, ao encontrar o tesouro, experimenta uma alegria transformadora. Essa alegria, ao contrário de bens ou posses, é constante, pois está enraizada na presença de Deus. Em João, capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus e estar em comunhão com Ele, o que representa a verdadeira fonte de felicidade e satisfação. Em termos práticos, o que isso significa para nós? Esse tesouro, o reino dos céus, nos desafia a refletir sobre o que estamos buscando e onde estamos colocando nosso coração. Será que temos esse senso de urgência e alegria ao encontrá-lo? A palavra escondido nos faz pensar que o tesouro não está visível a todos, mas aqueles que, pela graça de Deus, o encontram, descobrem um valor que ninguém pode tirar. Em Romanos, capítulo 8, versículo 39, Paulo declara que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas presentes nem futuras poderão nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Esse amor é o maior tesouro que podemos possuir, uma segurança que não depende de circunstâncias. Voltando ao ponto central, a verdadeira satisfação está no tesouro que é o próprio Deus. Ao nos voltarmos para Ele, encontramos a paz e o propósito que o mundo, com suas promessas de felicidade temporária, não pode oferecer. Como um filho pródigo que retorna à casa do pai e encontra um banquete, assim é a alma que encontra o reino de Deus. Descobre um banquete de paz, alegria e sentido. Que cada um de nós possa olhar para o exemplo desse homem que encontrou o tesouro e refletir sobre o que realmente valoriza. Que tenhamos a coragem de vender tudo o que temos, não por uma perda, mas por um ganho imensurável. E que, ao encontrar esse tesouro, nossa vida seja marcada pela alegria e pela certeza de que em Cristo encontramos o verdadeiro e eterno tesouro, a verdadeira satisfação da alma. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Under the Skin. Música por adobe.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Hagnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Ariane Champlin, editora Hagnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus.
Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia comentada. Melhor que ouvir é entender.